3, faremos a análise sistêmica do filme O Castelo de Vidro. Meu Deus do céu, o que é esse filme? Ficou aqui, ó, entre os meus preferidos. Então, vou esperar aqui o Instagram chamar o pessoal, quem assistir essa live no replay, vou convidá-las a passar um pouquinho, tá? Bi, Maria Alice, Lu, me contem. Gente, o que foi esse filme? Há tempos eu não chorava tanto assistindo um filme. Deixa eu contar pra vocês, né? Eu chorei tanto nesse filme, tanto. Tomei um pouquinho papai hoje. Chorei tanto nesse filme. Eu comecei a assistir ele na sexta, e aí eu não assisti no comecinho, eu falei, vou deixar pra assistir mais pro final da semana. E aí hoje eu tô aqui, tava sem o Pedro foi pra casa dos meus pais, e gente, eu chorei tanto que eu dormi, de tanto que eu chorei. Chorei tanto que eu dormi. Então vamos lá para nossas... eu também chorei. Gente, ó, deixa eu contar pra vocês aqui. Se chora, pega o que é de vocês, tá? Quem chorou aqui nesse filme vai entender o que tem por trás desse choro de vocês. E esse é um filme que tem a ver com o pai. E vamos falar sobre tomar o pai, né? Sobre tomar. Muitas pessoas falam assim, ai Ju, o que é tomar pai? Eu fiz uma constelação, não tomei. E acha que a constelação é o único meio de tomar pai e mãe. Eu também chorei muito. E esse filme é um exemplo do que é tomar, né? Porque às vezes a gente acha que é só pelo meio da constelação e a constelação vai mostrar a raiz, muitas vezes, do seu problema. Ah, eu tenho um problema específico, né, Ju? Tô com problema na minha vida. Aí vem constelar e mostra lá um problema com o pai ou com a mãe, sabendo que você tem uma caminhada aí que você tem que trilhar. Então, eu falei pra vocês hoje, de tanto que eu chorei, hoje eu me aprofundei mais um pouquinho aqui de tomar o meu pai. Então, vamos lá, né? Vamos parar de papear aqui, senão eu vou ficar aqui só conversando e não vou aqui entrar na análise do filme. Eu quero fazer uma pergunta pra vocês. Nesse filme, vocês acham que existia amor entre os pais da Janete, né? Janete. Vocês acham que existia amor naquele casal? Que era um casal disfuncional? Existia amor ali? Só isso eu quero que vocês me respondam. Existia amor naquela relação, gente, dos pais? Boa noite, Cida. A Ale acha que não existe amor, a Adriana acha que sim. Perfeito. Vocês estão vendo que depende do ponto de vista das pessoas, né? Do que é amor, por quê, né? Por que eu tô falando isso? Porque ali era uma relação familiar totalmente disfuncional. Pais que não amadureceram, pais que negligenciaram seus filhos, pais que não estavam disponíveis para os seus filhos, pais que machucaram muito os filhos. Só que, se a gente for olhar com profundidade, aquele casal, eles se amavam. E se amavam muito, com muita profundidade. Então, gente, olha, vamos olhar aqui. Deixa eu fechar aqui para não ficar lendo. Pronto, começou a aula, senão eu vou ficar lendo os comentários. Por que eu tô falando assim, que aquele casal se amava muito? Eu gosto muito de desmistificar para vocês essa questão do amor, porque eu recebo muitas iludidas aqui com essa questão amorosa. E esse filme é o que mostra isso, assim. É um amor que é disfuncional, é um amor que eu não tô defendendo que, porque esse amor romântico, não. Mas os dois ali, né, tanto o pai quanto a mãe, eles tinham profundas feridas na infância. E o que não era aquela relação deles de homem e de mulher, que não estavam disponíveis para os filhos, que não era para sanar suas dores. Então eu quero só amarrar primeiro para começar do casal. Ele, um homem que... Vou falar dele depois, primeiro eu vou falar da mãe, porque ele é o mais importante do filme. E ela é uma mulher que eu fui olhar a sinopse, né, de como apresentaram o filme, era uma mulher egocêntrica que só olhava para ela, que era uma mulher que negligenciava os filhos, que era, só que vamos olhar para trás. Ela veio de uma família onde a mãe dela também era artista, assim como ela. E pela frustração da mãe de pintar, a mãe falava para ela que não ia alimentar esse sonho dela, que ela não ia ganhar dinheiro com aquilo, né? Até anotei aqui.
ela não me encorajava a fazer alguma coisa que não ia servir para o meu futuro. E quando ela conheceu o marido, né, que é o marido, virou o marido dela, ele falou assim, que dane-se o futuro, né, a sua filha é uma artista e a artista tem que mostrar a sua arte. Ou seja, né, ela passou uma vida inteira tendo que esconder aquilo, porque a mãe não deixava. Então ela encontrou um homem que esse homem olha para ela pela forma que ela queria ser vista. Ela queria ser vista como um artista e ele foi a primeira pessoa que falou assim, não, você é essa artista. Então ela fala, então ele pegou e tirou todos os quadros da minha mãe e colocou todos os meus quadros. E eu não consigo deixar ele. Foi na hora que a filha fala pra ela, você tem que deixar ele não vai cuidar da gente. E aí ela pega e fala assim, eu não consigo. Eu não consigo por quê, gente? Porque tudo que ela precisava na vida para sobreviver era se sentir reconhecida naquele lugar, né? E eu falo tanto pra vocês, né? O que é o amor se não for isso? E ela não conseguia sair daquilo porque ela ainda era uma criança. E ele também era uma criança. Então ele queria o quê? Ele queria anestesiar uma dor dele da infância. Ele era abusado pela mãe. Vocês imaginam isso para uma criança? E aí, quando eles vão pra casa da avó, vocês percebem a dor que ele tinha de ir, ele só foi porque ele fazia tudo que aquela filha pedia, era a relação que ele tinha mais ligação afetiva, era com a filha, e ela não era mais velha, era a segunda, e quando ele deu aquele passo, né, porque ele não estava dando conta, né, de sobreviver, de cuidar dos filhos, quando ele deu aquele passo e ele chegou lá na casa, ele não depois a gente entende, né, do filme, ele não tinha contato visual com a mãe. E aí depois vocês entendem, né, conforme o filme anda, que ele era abusado pela mãe, inclusive a projeção dela no filho foi por conta da infância dele. Então, quando ele olha, né, para aquilo, né, volta para a origem, a gente entende, assim, o quanto que ele é marcado pela dor. E elas pegam depois o que ele escrevia, a filha também escreve como ele, e aí você percebe a dor que ele se refugiava de viver tudo aquilo no pensamento mágico. A gente chama, na psicologia, na constelação também, a gente fala que quando as pessoas têm uma infância muito difícil, isso é um mecanismo de defesa. Então, o mecanismo, quando uma pessoa vem de um lar muito disfuncional, que a pessoa não consegue ter uma estrutura, a pessoa se refugia no pensamento mágico. O que é um pensamento mágico? É quando a criança, toda criança é muito criativa, as crianças elas têm uma tendência a entrar na imaginação das coisas, de ouvir histórias. Então, quando a criança veio de um lar muito disfuncional, onde ela, enfim, sofre muita violência, muito abuso, ela se refugia nesse pensamento. Por que eu tô falando isso? Porque de onde que vem o castelo de vidro? O castelo de vidro é uma idealização dele, da criança dele. Então, o que acontece? Ele pega, tem a família dele, né, arruma uma doida também para alimentar a loucura dele. Então eles pegam, tem lá 4 filhos e falam, não, a gente não precisa, né, viver, não, vamos ser nômades. Por quê, gente? Ele não podia ter a casa dele. Na casa dele, ele não era um lar funcional. Tanto que a mãe dele, na hora que as crianças vão lá pra casa dela, ela fala assim, vocês não podem abrir a janela. Vocês não podem abrir a janela, não pode abrir as cortinas. A casa da mãe dele, né, que a mãe que abusava dele era totalmente escura. Aonde que ele se refugia? No pensamento dele, na imaginação dele, para esse local que hoje eu vou olhar as estrelas, olha a loucura que vai a pessoa. Estou falando isso para vocês porque aquilo que eles tinham da relação do pai e da mãe deles era amor. Aquilo ali era uma conexão pura. Depois vocês vão falar no final que a cura, né, que vem dela tomar o pai, vem dela olhar para isso, eles tinham um amor, eles tinham uma conexão, porque é aquilo que eu falo para vocês, a Amy não sintoniza FM. As únicas vezes, se fosse uma mulher normal, uma pessoa que olha para a realidade, uma pessoa que tá no adulto, vai dar trela para o homem viver daquele jeito, viver como nômades, aí ele para o carro, para artista, para lá, dormir, para eles dormirem lá no relento, as crianças todas lá, gente, tudo isso é baseado em fatos reais, tá? Para ela pintar o quadro. Aonde que aquilo é realidade? Só que eram 2 pessoas ali sem maturidade, 2 pessoas aprisionadas nos seus dramas familiares da sua infância. Então o que acontece, né? Quando existe uma família disfuncional desse jeito, né, com 4 crianças, alguém vai ter que ser o adulto. E quem foi o adulto?
foi a nossa heroína. A nossa heroína, porque ela se transforma numa heroína, numa mulher forte, numa menina forte, para o quê? Para dar conta daquilo tudo, né? Para cuidar do pai, para cuidar dos irmãos. E ela se torna o quê? Uma filhinha do papai. Olha ali, né? Aquele modelo clássico é o modelo da filhinha do papai. Então a pessoa pega, ela tem que sobreviver, ela tem que dar conta. Então, o que é mais rico ali no filme, né? Porque na temática toda do filme, a gente se envolve de um jeito, por isso que tantas pessoas me indicaram, acho que, né? Porque a gente se envolve de um jeito, porque aquilo ali mostra os nossos dramas, que todos nós vivemos. Por quê? É um paradoxo o que ela vive, é uma dualidade que ela vive, porque ao mesmo tempo que ela tem raiva, ela tem ódio, ela entende a disfuncionalidade do pai, ela ama o pai. Eles têm alegria, eles têm muitos momentos de alegria, tem horas que elas param assim e eles veem os pais apaixonados, dançando, né? Quando o pai tá fora da bebida, o pai dela é o herói. Tanto que no final eles começam a contar as histórias do pai, porque existia amor genuíno daquela família. Só que a disfuncionalidade, por conta das dores, eram maiores. Gente, presta atenção. Tudo que é mais forte vai sobrepor. Por que eu tô falando isso, né? Tudo que é mais forte. O que que sobrepõe ali, né? Porque a família... vamos lá, né? Eu não me preparei aqui. Vamos pensar em gerações. A família aqui, né? Faz de conta que aqui são os 4 filhos, tá? A representação da família dele, que eles construíram. E aqui atrás deles tem as dores. O que que é mais forte se tá mal resolvido? É aqui atrás. Então isso daqui puxa mais do que isso daqui, porque isso daqui é o quê? São os filhos, né? Que nós deveríamos ser pais funcionais para os nossos filhos, olhar para os nossos filhos. Mas quando isso daqui ainda nos puxa, a gente não consegue. Então, por mais amor que o pai tivesse, né? A mãe tivesse, a mãe não conseguiu pintar, porque a mãe não deixava. Então, a mãe, em vez de cuidar da filha, a menina, ela tinha 3 anos, eu pesquisei a história, tá? Por isso que eu quis trazer para vocês com mais dados. Ela tinha 3 anos, quando a menina chega e fala, mãe, eu tô com fome. Você sabe o que você tem que fazer. A menina vai lá e se queima. E aí vai pro hospital. Aí quando chega no hospital, uma situação grave, eles levam como se fosse, tipo, festa. E quando chega lá, ela fica super feliz de receber os pais. E os filhos todos muito felizes. Olha só a dualidade que é tudo isso. Por que eu tô falando isso pra vocês? Porque muitas de vocês chegam pra mim... Quando a gente tá machucada, a gente só vai olhar pra parte que foi difícil. Muitas pessoas só vão olhar pra parte que foi difícil. Eu também, tá? É o processo natural. A gente só vai olhar pro difícil. Tanto que todas as partes ali, ela olha para o que foi difícil, pro que foi difícil e o que foi bom. Porque existe, gente, pra todos nós, né? Pra grande parte das pessoas, tá? Porque eu tô falando assim de uma média. Tem pessoas que vieram de lares assim, por exemplo, o filme do Coringa, né? De lares que realmente, mas é a exceção. Em geral, as pessoas vêm de lares disfuncionais, mas também tiveram muitas coisas boas, né? Talvez teve, né, pelo menos eu, né? Eu tive um pai que tinha muitas questões, mas eu lembro do meu pai, do jeito dele me levar para comer pastel na feira, com as condições que a gente tinha. Então, para mim, quando eu era criança, aquilo era um momento de muita felicidade. E a dualidade dela é porque ela queria negar aquilo a vida inteira. Então, ela pegou, né, olhou pro pai e falou assim, cara, olha... Ela tomou uma decisão ali. Ela era a única filha que o pai... que ela conseguia estabelecer conexão com o pai. Ela era a única das filhas que conseguia olhar para o pai. E ele olha para ele e fala assim, olha, você é a única que confia ainda em mim. Né? No dia que ele chega bêbado, com muitas dores e cortado. E aí ela fala, pai, eu gostaria que você parasse de beber. Porque quando você bebe, você não cuida da gente. E aí ele pega, né, no outro dia que ele toma a decisão de parar de beber. Qual que é a atitude de uma pessoa que tem um comportamento desse de ver a família disfuncional? É o laboratório da codependência. Quando a gente fala das pessoas que são codependentes, que a gente trabalha muito isso, né, nos meus cursos, no Florescer Feminino, né, a codependência, essa forma que a gente tem de doação, de não esperar o tempo das coisas, porque uma criança que cresce antes da hora, a criança não amadurece nas fases que tem que amadurecer. Então, quando a gente cresce, o reflexo disso vai ser nos nossos relacionamentos, né, na forma que a gente se relaciona com os nossos filhos. Então ali, o que ela viu? Ela teve que cuidar dos irmãos, ela teve que
olhar para o pai, sempre na preocupação que o pai bebe, ela teve que se preocupar se ia ter comida. Gente, qual que é a estrutura emocional de uma criança que tem que viver num ambiente desse? Essa criança pode ser criança? Não pode ser criança. E, obviamente, que isso vai ter repercussões na vida dela lá na frente. Então, o laboratório da codependência, quando eu falo tanto da codependência aqui, essas meninas que não tiveram oportunidade de simplesmente ser criança, vou brincar, não, eu tenho muitas responsabilidades, né? Tenho que fazer comida para os meus irmãos, tanto que ela se queima, ela tem que costurar o papai lá, papai que se cortou. Como que é a estrutura dela ali? Então, quando ela toma a decisão de cuidar dos irmãos, ela pega e fala assim, olha, vamos ficar todos juntos, que a gente não vai pra escola, né, então a gente vai ter que estudar, porque eles não vão cuidar da gente, né, então uma hora que ela desiste, ela fala, eles não vão cuidar da gente, então a gente tem que se virar, e ela toma essa frente, então ela vai lá, que eles começam a estudar, ela mostra no filme, ela ensinando as irmãs a estudar, né, quem sai de casa mais cedo, ela é a segunda filha, tá? É a irmã mais velha. Então, toda a construção que eles tiveram era o que a gente tem que se virar. Então, quando ela cresce e ela vai pra cidade e ela começa a namorar aquela pessoa, o que que ela quer? Ela quer negar todo aquele passado. Por quê? Porque é uma coisa que é muito dolorosa pra ela. Então, o que acontece? Ela faz tudo contra o sistema dela, ela faz tudo contra o que foi aprendido. Então o pai adora falar dos burgueses, dos ricos, o pai tem vários ideais, então o que que ela faz? Ela se transforma naquilo que o pai dela sempre falou. E é bacana isso daqui para vocês entenderem quanto que isso é dual para ela. Ela virou rica, mas ela não virou rica. O que eu tô trazendo pra vocês? Ela ganhou dinheiro, ela tava lá na alta sociedade, mas ela não se sente daquele jeito. Por quê, gente? Porque o sistema é forte. Então ela chega lá no começo do filme, vai comer, né? Que ela tá lá com aquele namorado lá, o riquinho, e aí o pessoal pede comida e tal, ela tenta se enquadrar naquele local, mas tem certas coisas que é forte pra ela, então a gente não brinca com comida. Vocês já acabaram? Você pode embrulhar pra mim? E aí ela fala pra menina, você não quer mais? Embrulho dela pra mim também. Por quê? Porque aquilo pra ela foi muito doloroso. Então ela é rica, mas ela não é rica. Pra pedir pra embrulhar quentinha no restaurante sofisticado daquele. Na hora que ela chega na casa, ela tá naquela casa maravilhosa, luxuosa, e ela não desfez a mala. A mala dela tá lá. Ela não conseguiu desfazer a mala. Tanto que na hora que ela tá saindo, assim, né, na cena no começo, ela pega o sapato na mala e coloca. Ela não conseguiu desfazer a mala. O que isso é simbólico? Ela não conseguiu desfazer o passado dela. O passado dela constitui, tanto que o namorado compra aquela poltrona, ela olha para aquela poltrona, por quê? Porque os valores dela ainda são de lá, da pobreza. Ela não ficou rica. O passado dela prende ela. Então, na hora que ela pega, começa a olhar para tudo aqui, viver de toda aquela forma, né? Ela vai visitar o pai para falar que tá noiva. Para essa parte que é importante. Esse filme é cheio de simbolismo. E aí, ela não consegue falar pro pai que ela vai casar com um homem que o pai repudiava. Olha o conflito interno. Aí tem uma hora lá da quebra de braço, porque, gente, olha, eu falo muito isso para as minhas meninas da mentoria Reprograme-se. Essas coisas que acontecem no nosso interno, isso é materializado na vida, em muitas ações da vida. Então, né, eu falei para vocês da caixa, que ela não conseguiu desfazer o passado dela, por isso que as roupas estavam lá. E na hora que o namorado dela vai brigar com o pai na queda de braço, que ela pega, fica torcendo pro namorado, vai. Por quê? Porque ela quer adotar aquela vida, né? Ela quer, e ela fica feliz, porque, você vai ganhar dele. Porque aquilo ali é o interno dela, do conflito entre o meu pai e esse homem que eu escolhi. Porque esse homem que eu escolhi é contra tudo aquilo que meu pai falou. Então aquilo tá acontecendo dentro dela, aquilo se materializa na queda de braço. Quem ganha naquele momento? O namorado. E o pai dá um soco, fica inconformado, e aí eles vão embora. E o namorado? Vamos falar do namorado. Eu falei muito isso no nosso encontro da Desvendando os Mistérios do Amor. O namorado respeitava a história dela? Vamos falar de amor aqui, tá? Tô falando de amor profundo, não tô falando desse amor superficial, não. Tô falando de amor profundo. Tô falando vamos voltar dos pais. Eu falo muito de intimidade pra vocês. Os pais ali, eles tinham um lugar de intimidade, né, de até respeito, apesar da disfuncionalidade, né? Tô falando, gente, num lugar profundo, não tô falando da violência deles. Vou dar um exemplo para vocês entenderem isso que eu tô falando. Esse local, né, do abuso do pai, que
claramente ali, ele nem quis saber se o menino foi abusado pela avó, porque ele já sabia, né, que ela era assim, e ele fala, eu não quero saber, né, de alguma forma para defender a mãe. E aí a Janete pergunta pra mãe dela, você acha que a Emma fazia isso? Emma, até nem chama de vó. Você acha que a Emma fazia isso com o papai? Você percebe o respeito que cada um tem pela história do outro ali? Porque sabe que é um lugar dolorido. Apesar da dependência química do marido, algumas vezes ela falou, você precisa se mexer, mas vocês não viam um atacar o outro na ferida do outro. Quando ele... Aquela parte que eu chorei tanto. Quando ele foi desintoxicar da bebida, e ele pediu pra ela, olha, eu posso pedir bebida pra você, mas você não me dá. Quem foi que amarrou ele lá? Quem tava lá com ele? Olha, a gente fica arrepiada. Quem tava lá com ele? Foi a mulher dele. Por quê? Porque ela sabia a dor que ele carregava. Um sabia a dificuldade do outro. E ele, né, voltando a falar do namorado da Janete, ele olhava pra ela... Porque teve uma hora que ele ainda pegou e falou assim, olha, você não tem que voltar para sua família, mesmo que eles solicitem para você. Você fica muito melhor sem eles. E aí ela olhou para ele e falou assim, será? Por quê? Porque a alma dela anseia pelas partes dela. Eu quero falar uma coisa para vocês. Apesar da dificuldade que vocês tiveram no passado, eu falo isso muito para as meninas e a gente vê isso no campo das constelações. Tudo que foi difícil, fica um pedaço da sua alma lá. Um pedacinho. Enquanto a gente não para e a gente olha para aquilo lá e fala, cara, isso foi difícil para mim, eu vou olhar para essa minha parte, daqui foi difícil para mim, a gente fica presa nesse passado. E aí não consegue usufruir do dinheiro que tem, não consegue usufruir, né, de tudo que você almejou, que era a felicidade, porque tudo que ela achava que precisava, estava ali na vida dela, né? Ela tinha um parceiro, né, que não olhava para a dor dela, ela tinha dinheiro, ela trabalhava numa coluna, mas aquilo não era ela. Não era ela ali. Ou seja, todo personagem que ela acreditava, se eu chegar nesse patamar, aí fica pra vocês, tá? Eu provoquei muito vocês no nosso encontro que eu fiz, né, Vendendo os Mistérios do Amor. Quem sou eu? Porque ali não era ela. Aquilo ali era personagem que ela achou que quando ela chegasse naquele personagem, ela ia se sentir feliz, bem-sucedida. Ela se sentir feliz naquele local. Então, quando ela chegou lá naquele patamar, ela não se sentiu. É isso que eu falo pra vocês, né? Às vezes a gente acha, né, que o nosso anseio é sempre externo, né? É sempre na conquista. Mas muitas pessoas que conquistam, eu falo pra vocês pela minha experiência, por muitas clientes que eu recebo aqui, chega lá naquela conquista e fala, não era isso. E aí a gente volta para olhar para as nossas partezinhas. E foi isso que a Janete fez. Ou seja, ela pegou e chegou lá, né? E o namorado que achava que ela ficava bem para proteger ela sem os pais, no fundo, o que ela precisava? Ela precisava dos pais. Então vamos lá, né? Qual que foi o ponto dela ali, né? Que ela decidiu que, né, que ela ia se afastar dos pais, que não tinha jeito, o pai. Foi naquela briga que eles tiveram no noivado dela, que ele apareceu lá de surpresa, porque o pai não se conformava que ela ia tomar essa vida, que não tinha a ver com a essência dela. De novo, né, o pai e ela, eles tinham uma conexão de alma profunda. E aí é o caminho de cura dela, né, porque na hora que ela chega naquele restaurante, ai gente, eu vou chorar aqui, viu? Na hora que ela chega no restaurante e ela vê aquele casal na frente dela, ela vê os pais dela. Ela vê os pais dela e eles falam assim, eles falam exatamente, eles têm os valores exatamente como o pai dela. Tanto que eles falam que eles trabalhavam juntos, que eles estão tanto tempo juntos que eles não sabiam onde começava um, onde começava outro. Deixa eu ver se eu anotei aqui, porque eu achei tão profundo o que eles falam. Eu acho que eu anotei. Tanta coisa que eu anotei desse filme. Que eles falam que não sabia se seria um e o outro, e aí ele fala pra ela, né, o homem lá, aquele senhor, fala, ela fala, eu teria sido muito feliz fabricando cadeiras pelo resto da minha vida na nossa garagem. E aí o marido fala, faça sempre o que te deixa feliz, não importa se você ganha ou não ganha dinheiro. E aí ela pergunta pra Janete, né, a senhora, você estudou o quê? Você faz o que você gosta? E aí ela para naquele momento, ela olha. E ela fala assim, eu fiz ciências políticas.
mas eu não trabalho com o que eu gosto. E aí ela vai pro banheiro. Quando ela vai pro banheiro, ela começa a relembrar do pai, né? Não só do homem que machucou ela, mas também do homem que deu amor para ela. Ela começa a lembrar do pai que na dificuldade dela, foi lá, deu dinheiro da faculdade para ela. Ela começa a lembrar do pai que encorajou ela, né, a ser quem ela é, que deu a estrela de Vênus para ela, que não era estrela, era maior, era um planeta. Ela começa a olhar esse pai que, apesar de tudo, apesar de todas as dificuldades que eles fizeram passar, era o pai dela. Do jeito que ele era, ele passou um monte de coisas para ela, que ela se transformou naquela mulher por conta de tudo que eles vivenciaram. Então, naquela hora que ela olha, né, e fala, cara, esse meu namorado não quer que eu seja eu, ele não quer a minha história. Ele quer uma outra pessoa, uma outra personagem que eu preciso me transformar. E quando ela volta para a mesa, ela volta ali, né, quer tomar o pai, que ela fala, olha, meu pai é um alcoólatra, né, eles moram na rua, mas o meu pai é o homem mais inteligente que eu conheço. Porque o meu pai, ele tem a verdade dele. Ele acredita nos sonhos dele. E aí ela olha pro namorado e fala, eu não posso fazer isso. Eu não posso fazer isso. Porque isso vai contra o que o pai dela ensinou pra ela. E na hora que ela vai atrás do pai, né, que ela vai correndo, tira o sapato, e aí ela chega pra olhar pro pai, né, todos os quadros da mãe lá montados, e ela olha lá pra falar com o pai dela, e o pai dela começa a falar, né? E o pai dela pega os recortes, e aí o pai dela entrega para ela e fala, olha, aqui são todos os seus escritos que você faz desde os 8 anos de idade. O pai dela também escrevia. E aí ela se emociona, né? E o pai dela fala o quanto que ama ela, né? O quanto que ele errou, o quanto que ele procurou tanto lá fora, os demônios que ele tentou matar lá fora e que estavam dentro dele, que ele não conseguia dar conta. Porque a gente machuca, a gente não é porque a gente quer. Desculpa. Porque a gente machuca não é porque a gente quer, né? Os nossos pais, eles não machucam porque eles querem, é o que eles dão conta. E foi o que ele deu conta, porque ele não conseguiu olhar para o passado dele. Peraí. Ai, peraí, gente. Ui. Ele não conseguiu olhar para o passado dele. E quando ela olha para aquilo, né, e ele fala, você é guerreira, você é forte, você é maravilhosa. E aí ela fala para ele, você também é. Aí ele falou assim, não, eu não sou. Ela falou assim, eu sou como você. E tenho muito orgulho disso. E aí, é o tomar o pai dela entender, isso me constitui, né? E aí, quando ela muda, que já aparece a cena final, quando ela muda, que ela tava numa coluna de fofoca, que ela até fala, né, que os ricos gostam de fofoca. E o pai dela sempre politizado, ela fez ciências políticas por conta do pai. Ela tinha os valores por conta do que ela aprendeu do pai, né? Ela era mulher forte por conta do que ela vivenciou. E aí eu fui ler a biografia da Jeanette, né? Que é a moça que escreveu. Eu fui ler a biografia dela, que é uma história real. E aí eu, né, nas minhas reflexões, eu pude entender. Eu falei assim, gente, né? E é o que eu muito falo para as minhas mulheres, que eu falo para vocês. O nosso canal de dor é o que a gente veio aprender aqui para que a gente, né, para que a gente possa mostrar o nosso brilho. A história dela ganhou norte a partir do livro que ela escreveu. Ela escreveu um livro que ela conta a história. Então, ela realmente, na vida real, ela foi uma colunista escrevendo de fofoca. E o livro que ela escreveu, que é um best-seller, que ela escreveu sobre o castelo de vidro, o castelo, que era o castelo que o pai dela queria, tem um nome. Sua casa é onde o seu coração está. E a partir desse livro que a vida dela se transformou, que a vida dela mudou. O livro que conta a história dela, né? A verdade dela e a evolução dela. Porque lá atrás ela era apenas uma menina que veio para uma cidade querendo fugir
querendo fugir da história dela, porque os pais dela fizeram isso. Os pais fugiram do que era dor para ela, para eles. E quando ela conseguiu olhar para isso com verdade, entender o caminho que a minha alma estava me conduzindo, era contra o meu aprendido, era contra o meu sistema. E nesse local a gente não tem liberdade. A gente só tem liberdade quando a gente entende que as minhas dores me constituem para trilhar o meu propósito aqui. Esse filme me pegou muito porque ontem foi batizado do meu filho. Eu tava conversando com uma grande amiga minha, né, que é a Gi. Acho que ela deve estar aqui. Eu indiquei esse filme pra ela. Eu falei, assista esse filme porque me pegou muito. E eu olhando pra minha história, tá, do meu pai. Porque eu falo que eu tenho que tomar meu pai, porque é uma história ainda pra mim que eu estou aqui amadurecendo pra tomar. Já tive grandes progressos. E assim como no filme, o meu pai, ele veio de uma história muito difícil, porque a gente tá falando desse filme dos anos... Ela tem 60 anos hoje. Da infância dela foi dos anos 60 e dos anos 70, que é mais ou menos a idade da infância do meu pai. Onde as pessoas tinham que sobreviver. Não tinha tempo para ficar na terapia, né? Não tinha tempo para... Era sobrevivência. E o meu pai, quando nós éramos pequenos, a gente nasceu no Nordeste, no sertão da Bahia. E... era sobrevivência. Então a gente morava com a minha avó, né, numa casinha, aquelas casinhas de barro. E quando minha mãe estava grávida de mim, meu pai teve que vir para São Paulo, né, para sobreviver. E ela, minha mãe ficou lá com a sogra. E pro meu pai foi muito dolorido, né? Eu imagino, porque ele teve que deixar os filhos, o pai e a mãe, todo mundo enfim, que ele amava, para tentar a vida em São Paulo para sobreviver. Né? Eram duas crianças agora, né? Eu sou a segunda. Teve meu irmão depois. E o meu pai, ele tem uma característica que eu não entendia. Meu pai, ele é codependente. O que é codependente? Aquela pessoa que quer as pessoas, né, junto. E quer demais, né? Que é excesso pra gente, né? Porque quando as pessoas querem empreender demais, é uma coisa que a gente, né, incomoda. E olhar esse filme, né? Eu tomei um pouquinho mais do meu pai, porque ontem a gente tava conversando, eu e a minha amiga, e a Gi fala uma coisa pra mim, ela fala assim, Ju, você é uma pessoa que não insiste pras coisas, né? Porque às vezes uma pessoa fala assim pra mim, olha, vamos fazer não sei o que, eu falo, se você quiser vai, eu não insisto pra nada, até as minhas clientes que falam, eu quero fazer não sei o que, eu não sei se eu quero, não quero, faz, né? Não quero, faz, porque uma coisa que é um valor pra mim é a sua liberdade, e um valor que eu sempre falo pras minhas mulheres, as pessoas que eu acompanho, é para que a gente consiga desenvolver a nossa autonomia. Então isso virou um valor para mim através da minha dor, né? Através da minha dor, porque eu vi o quanto que foi difícil pro meu pai soltar a gente, dar liberdade pra gente. Por quê, gente? Porque a dor dele era não ter os filhos perto, porque a dor dele era não ter o pai e a mãe perto. Então a forma que ele tem hoje, né, de saciar isso, né, porque faltou lá atrás, de não estar perto da gente da forma que ele gostaria, é segurando hoje. Então hoje eu consegui olhar para isso e falar assim, pai, né, colocar um limite saudável, que é um excesso para mim, para que eu desenvolva também a minha autonomia, porque muito tempo eu trabalhei em empresa familiar e por muitas outras coisas emocionais. Então hoje, quando o meu trabalho é muito voltado para as minhas mulheres, para a autonomia das minhas mulheres. Por que eu falo isso? Porque um valor para mim hoje é uma motivação da minha dor. O que eu ensino hoje, o que eu vejo hoje mulheres falando assim, Ju, eu parei de tomar remédio antidepressivo, ou eu não vivo mais um relacionamento de dependência, ou eu tô, sabe, me sentindo feliz no meu lugar, né, no meu servir, é porque eu falo, cara, essa mulher conquistou um pouco de autonomia. Por que eu tô falando isso pra vocês? Porque a nossa família, por mais que a gente não queira, eles vão exercer um poder muito grande sobre a gente, uma força muito grande que vai nos puxar para trás. Então, enquanto a gente não olha, né, para esse local, né, e fala assim, cara, eu olho além de você, eu olho e eu entendo a sua dor, eu olho e entendo porque a minha família é desse jeito, porque o meu pai fez desse jeito, né, porque o pai dela quis construir esse castelo e foi tão lindo, porque ele fala assim, a gente não conseguiu construir o castelo, e aí ela fala, mas a gente se divertiu muito na jornada. Porque, gente, família é isso, né? O amor é isso. E esse paradoxo muito que tem nesse filme da dualidade que a gente tem, não é diferente do que a gente sente pelos nossos pais. Porque, às vezes, o amar dos pais é uma amor que sufoca, é uma amar que a gente não entende. Mas atrás disso também tem uma história. Então,
esse filme pra mim foi uma aula aqui, teve um poder pra mim também de uma constelação. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Desculpa, porque, olha, me pegou esse filme. E é isso, eu vou abrir aqui para as dúvidas de vocês. Porque vocês não entenderam, acho que eu não expliquei tanto, porque caiu aqui nas minhas questões. Mas é isso, eu vou aqui abrir para vocês, para ver se vocês têm alguma dúvida do que eu trouxe. E também de alguma pergunta que pegou vocês no filme e vocês querem saber também. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui que eu não trouxe, porque eu já me perdi aqui. Ai. O nome do livro é o mesmo, tá? O Castelo de Vidro. Eu sei, Gigi. Assista esse filme, viu? Vai tomar um pouquinho mais do seu papai também. Assiste, Áurea, assiste. Esse filme é lindo. Fica pra você, Dri. Gente, você sabe que a Dri tá aqui e eu também conversei com... Eu chorei com... Ai, que bom, gente. Hora que é de vocês. Eu conversei com uma cliente, né, que... Inclusive, a Adriana, ela tava na nossa constelação presencial, a Cris. E eu falei assim, Cris, assista esse filme porque você tá passando por essa jornada. A Cris tá aqui. Deixa eu falar aqui pra vocês disso, das meninas que fizeram presencial. A constelação da Cris é uma constelação que mostra essa jornada, né? A Cris já é uma mulher madura. E quando a gente não entende isso, né... Mais jovem um pouco, tá, Cris? Todo respeito a você ainda é jovem, um pouquinho mais jovem, como a Jeanette descobriu dentro do filme, isso vai ter consequências para nossa vida. Então, aqui nesse filme, a Jeanette, ela fez esse tomar os pais, esse tomar o pai para a individuação dela, né, numa época ali crucial, né? Sei lá, 35 anos, talvez, no filme. E a Cris, vou expor um pouquinho você, tá, Cris? Ela é minha aluna do Florescer Feminino, ela nunca fez processo comigo, né, de sistêmico. E a gente fez uma constelação presencial e ela foi. E ela constelou lá. E ela era essa filha que tomou a cadeirinha do pai. Ou seja, né, o pai não deu conta, então ela tomou essa cadeira. E as consequências que isso teve na vida dela, porque isso tem consequências. Porque quando a gente assume esse lugar do pai, é um lugar muito pesado e tem uma tensão muito grande dentro do sistema, né? E a Cris, ela teve que quebrar, né? Ela teve que, enfim, teve que se reconstruir. Por quê? Porque esse lugar é muito pesado para quem ocupa, muito pesado. Ali no filme, mostrou muito essa trajetória que ela fez de uma forma correta. Quando ela colocou o pai no lugar que ela tinha que colocar, você viu como toda a família ficou harmoniosa, né? As pessoas, ela recebendo os irmãos na casa dela, ela sendo freelance, então dá pra entender no filme que ela saiu do emprego, terminou com um noivo que não tinha nada a ver com ela, e ela estava trabalhando de freelance. Por quê? Porque é uma construção, né? A vida não dá pulo. Então, quando ela coloca o lugar do pai de pai, você viu que todos os irmãos ali conversando do pai, mas de uma forma leve, né? De uma forma de orgulhosa. E aí todo mundo começa a brincar, né? Da estrela que o pai pedia. Qual que é a estrela? Qual que é a estrela? Cada um falando lá da sua estrela. E ela olha para aquilo, né? Você percebe, né? Que ela olha para aquilo, tipo... Que bom, olha só a ressignificação dela, né? Que sorte nós tivemos. Enquanto ela estava olhando para aquele lugar como um peso gigante, né? Ela olha para aquele lugar e fala: que sorte nós tivemos. Por quê? Porque apesar de tudo, existiu amor ali. E quando a gente não faz isso na trajetória que a gente tem que fazer, né, isso tem consequências na nossa vida. Então a Cris, a gente vê na constelação, e é um pouco da trajetória do que ela tá passando mesmo, esse local de retorno, né, pro nosso lugar de filha. Porque, de novo, tá? Às vezes nós tivemos mães que não deram conta, né? E na constelação mostrou muito isso. A mãe da Cris, assim, sem conseguir tomar o lugar dela de força. Mas o que tem por trás dessa mãe, que essa mãe não conseguiu ser mãe, que não conseguiu ser
ser mulher? Tem dor, né? Então, quando a gente entende todo o nosso sistema, porque não existe voltar no passado. Existe você ficar em paz com o passado, ver o que tem por trás daquilo e falar, cara, eu entendo isso de verdade. Gente, deixa eu falar uma coisa que é importante, tá? Esse entender não é um entender mental. As pessoas chegam aqui pra mim e falam, não, eu quero constelar porque não me deu bem com meu pai. Pouco efetivo vai ser. Você vai constelar, se você estiver muito aberta, pode ser que mude alguma coisa dentro de você. Mas isso tem que brotar de dentro para fora. Né? Hoje a gente estava conversando no nosso grupo de mentoria a respeito de caixas. E aí fica pra Bia, que a gente conversou isso hoje, né? Que ela não conseguia desfazer das caixas. Ela não conseguia tirar a roupa dela das caixas. O quanto que o nosso passado nos pesa, né? Como que a gente vai usufruir de novo se esse nosso passado tá nos aprisionando, né? Tá nas caixas e ocupa grandes espaços na nossa vida e no nosso coração. E aí a gente fica nesse passado aí. É isso, deixa eu ver aqui. Se vocês falando. Assista. Eli, exatamente. Ficou para você também. Você também. Eu sei, Dri, que você viveu. A sua constelação mostrou isso. Do lado da mamãe, mas viveu. É isso. É isso, meus amores. Espero que vocês tenham gostado. Obrigada pela indicação de vocês, né? A indicação de vocês, ó. Pra mim, olha, há muito tempo eu não entrava assim, eu gosto, viu? Eu gosto de sentir isso porque a minha alma trabalha. Eu falo pra vocês, né? Quando a gente pega um filme, presta atenção nisso, as meninas que são novas aqui. Por que eu gosto tanto de indicar filme pra vocês? Porque nos filmes, nas histórias das pessoas, a gente se reconhece. Então, quando a gente pega um filme e a gente pega aquele conteúdo, né, e a gente integra ele dentro da gente, né, eu falei, eu chorei tanto que chorei mais aqui, mas eu passei a tarde chorando, porque eu tomei mais um pouquinho do meu pai, né, algo foi transformado dentro de mim, e o filme tem esse poder, por isso que eu indico o filme pra vocês, eu gosto de fazer análise, meu método do Florescer Feminino, eu indico muitos filmes, porque eles têm esse poder de trabalhar com o nosso inconsciente, coisas que a gente não sabe aqui, tá? E, de novo, essa transformação, né, esse local que a Jeanette foi, é de dentro para fora, né? Então, às vezes, a gente vai olhar alguma coisa na constelação, vai nos pontuar, mas isso não vai fazer a nossa lição de casa. Tá? Não é só, não, eu vou ali, não, tem que fazer a nossa lição de casa. E outra coisa importante, tá? Fazer esse trabalho de tomar pai, tomar banho, tomar mãe, mesmo as pessoas que não têm mais os seus pais físicos, tá? Ju, meu pai já morreu, eu não posso tomar pai e mãe. Gente, isso é interno, tá? Hoje eu senti tudo isso. Eu não fui lá bater um fio no meu pai pra falar isso pra mim, para ele. Não, é uma coisa que a gente sente dentro da gente, tá? Não tem época pra fazer isso. Se seu pai ainda está vivo, se o seu pai tá morto, por quê? Porque o seu pai e a sua mãe vivem em você, tá? Você é 50% de cada, tá bom? É isso, meus amores. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo grande. Vou ver se eu consigo terça-feira fazer uma live aqui com vocês. Ai, que bom que vocês gostaram. Que bom que vocês gostaram. Ó, e as meninas da Tríade, hoje é o último dia de inscrição para a mentoria da Tríade, tá? Lembrando que serão 6 encontros, vocês vão ganhar 3 cursos nessa trajetória, falando sobre feminino e sobre relacionamento. Tem um Florescer Feminino que a gente vai tratar muito sobre codependência, que é a nossa forma aqui, que eu falei da nossa heroína do filme Filhinha do Papai. Então, eu quero convidá-las, tá? Quem não conhece ainda o que vai ser a Tríade, clica lá no link da minha bio. Hoje é o último dia de inscrição, tá? E eu espero vocês, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Um beijo grande, meus amores. Fiquem com Deus.